E aí, juventude brasileira, tudo beleza ou yes? Moçada, vamos dar início aqui agora ao nosso curso de Oriente Médio, sobre Oriente Médio. E para falarmos sobre o tema, que é um tema bastante interessante, um tema bastante frequente nos vestibulares, eu preparei essa aula introdutória para dar um panorama geral sobre o Oriente Médio, e aí nas aulas seguintes falamos sobre casos específicos, conflitos específicos. Beleza, beleza? Você está preparado? Então vem comigo, regala os olhos e os ouvidos pro lado de cá. Dá só uma olhada nisso que eu preparei aqui para você, ó. Quando falamos em Oriente Médio, é importante que você tenha claro o seguinte: por que o Oriente Médio é uma região tão importante, tão mencionada, tão cobrada nos vestibulares e no Enem? Vamos lá, aspectos que dão ao Oriente Médio uma importância muito grande. Acompanhe. Primeira delas, o Oriente Médio possui uma localização estratégica. Lembre-se que o Oriente Médio não é um continente. O Oriente Médio é uma região pertencente ao continente asiático. Além de pertencer à Ásia, ser uma região específica da Ásia, saiba que o Oriente Médio, dá uma olhada no mapa, está na confluência de 3 grandes continentes. Ele está na Ásia, bem no contato da Ásia com a África a sudoeste e com a Europa a noroeste. Portanto, tem um posicionamento estratégico. É rota, por exemplo, de interligação entre continentes, seja por via terrestre, seja por via marítima, utilizando ali, por exemplo, o Mar Vermelho e o Mar Mediterrâneo. Tranquilo? Então lembre-se isso aí. Localização estratégica. Além disso, maiores reservas de petróleo do mundo. De 100% de reservas petrolíferas conhecidas pelo homem, mais da metade estão onde? Estão no Oriente Médio. E falando em petróleo, você lembra que o petróleo, um combustível fóssil, é hoje no mundo a principal fonte energética. Essa característica, portanto, dá ao Oriente Médio uma importância ainda maior. Até porque, quando você se lembra de alguns dos vários conflitos do Oriente Médio, muitos deles têm como pretexto a questão petrolífera. Tranquilo? E em terceiro lugar, listei também o fato de o Oriente Médio ser o berço, local de surgimento das 3 maiores religiões monoteístas do mundo. Quais são elas? Olha para essa palavrinha. Perceba que ali a palavrinha coexiste, ela foi escrita, sendo que 3 de suas letras foram trocadas por símbolos. O C foi trocado pela lua crescente, símbolo de quem? Da religião muçulmana ou islâmica. Muçulmano é o nome que se dá a quem segue o islamismo. Tranquilo? São sinônimos, portanto. O X foi trocado pela estrela de Davi, símbolo dos judeus, daqueles que seguem a religião judaica. O T foi trocado pela cruz, símbolo maior dos cristãos. Aquelas 3 religiões surgiram no Oriente Médio. Muitos dos conflitos do Oriente Médio também têm uma questão, também tem como causa o aspecto religioso. E aqui, ó, eu preparei no quadro uma espécie de uma árvore genealógica para te falar um pouquinho sobre o surgimento dessas 3 religiões. É interessante que você tenha noção deste panorama aqui também. Lembra dos livros sagrados para as 3 religiões? Eu selecionei aqui para te mostrar, dá só uma olhada. Dos 3 livros sagrados eu tenho 2 aqui em minhas mãos. Aqui a Bíblia Sagrada, livro sagrado de quem? Dos cristãos. E tenho também o Alcorão. Alcorão, que é o livro sagrado dos muçulmanos, dos islâmicos. Não tenho um exemplar ainda da Torá, o livro sagrado dos judeus. Inclusive aceito como presente, viu? Mas você sabe que a Torá é, na verdade, os 5 primeiros livros da Bíblia Sagrada. Pega aqui Gênesis, Êxodo, Número, Levítico e Deuteronômio. O chamado Pentateuco é aquilo que compõe a Torá, o livro sagrado dos judeus. Nesses 3 livros, pessoal, aparece a figura de quem? Aparece a figura deste homem aqui, ó, figura de Abraão. E quem foi Abraão para as 3 religiões? Abraão teria sido um homem virtuoso, um homem de caráter, um homem escolhido por Deus, para quê? Para que a partir dele, Deus pudesse dar sequência ao plano de salvação da humanidade. Afinal de contas, quando Abraão surge na história, o homem já havia caído em pecado. Então, Abraão teria sido esse homem escolhido por Deus para as 3 religiões. Na Bíblia, livro dos cristãos, e isso também é relatado na Torá, o livro dos judeus, a promessa de Deus na vida de Abraão havia sido feita a Abraão e a sua esposa, Sara. Qual teria sido essa promessa? Deus prometeu a este casal que, a partir deles,
haveria uma geração, haveria uma descendência abençoada. Tranquilo? Na visão muçulmana, na visão islâmica, na visão do Corão, Deus não faz menção à esposa de Abraão. Não cita, por exemplo, Sara. E aí qual que é o grande problema no relato bíblico dessa história? Sara era estéril, era infértil. Ela não teria condições de dar filho a Abraão. Sabedora disso, o que Sara faz? Sara oferece a sua concubina, uma empregada, Agar, para que se deitasse com o esposo, com Abraão. O que Abraão faz então? Devia estar à toa, né? Sem fazer nada, aceitou se deitar com Agar. Quando Abraão se relaciona com Agar, Abraão tem seu primeiro filho, que foi quem? Foi este moço aqui, ó, Ismael. Ismael é tido pelos muçulmanos como primogênito, o filho legítimo de Abraão. Já para judeus e cristãos, Ismael é uma espécie de filho bastardo. É um filho que Abraão teve fora do casamento, então não é o herdeiro legítimo. Anos mais tarde, anos depois de Ismael nascido, Deus apareceu para Sara e realizou um milagre na vida de Sara. Ela, que era infértil, engravidou de Abraão. Ou seja, Abraão e Sara, enfim, tiveram um filho. E esse filho foi Isaque, que é citado nos 3 livros. Estes 2 filhos são citados nos 3 livros. No entanto, para cristãos e judeus, Isaque é o filho legítimo, o primogênito, de fato. Já para muçulmanos, o herdeiro primeiro, principal, é Ismael. Qual que é o problema dessa cisão, destes 2 filhos? Isaque é da descendência de Isaque, que em alguns anos mais tarde vai surgir uma figura muito importante na história humana, chamada Jesus Christ, também conhecido como JC. Está aqui ele, ó, Jesus. É da descendência de Ismael que muitas gerações depois vai surgir a figura de Mohammed, ou simplesmente Maomé. Esses 2 personagens estão diretamente relacionados à criação destas 2 religiões. Ó. Jesus, apesar de não ter criado nenhuma religião, é a partir dos ensinamentos que ele deixou que vai surgir o chamado cristianismo. Quando eu falo cristianismo, eu estou colocando todas as denominações cristãs aqui dentro, tá? Desde os cristãos católicos, passando pelos cristãos protestantes, cristãos ortodoxos, enfim. Já Maomé, que na história surgiu por volta do século 7 depois de Cristo, é considerado pelos muçulmanos como seu profeta, o fundador da religião islâmica, fundador do islamismo. Então, olha só isso aqui, galera. Por conta destes 2 filhos, por conta de uma diferença de interpretação da história em relação a Abraão, surgiram essas 2 vertentes religiosas. Você talvez deve estar aí se perguntando onde entram os judeus nessa história, né? Os judeus param aqui, ó, em Isaque. Judeus creem em Abraão, creem em Sara como sua esposa, creem em Isaque como seu filho primogênito, mas não creem em Jesus. Os judeus ainda estão esperando a vinda do Messias, do Salvador. Beleza, beleza? Para aproveitar o meu esquema aqui, ó, o cristianismo, como eu disse, tem várias vertentes. Catolicismo, protestantismo, igreja ortodoxa. O islamismo também tem uma ramificação. São pelo menos 2 vertentes que se destacam aqui, ó. Você já deve ter ouvido falar sobre os islâmicos xiitas e também já ouviu falar sobre os islâmicos sunitas. Qual é o aspecto que diferencia estes 2 ramos do islamismo? Por favor, não cometa o seguinte erro. É muito comum afirmar que um é mais violento que o outro. Tá errado isso, viu? Xiita não pode ser considerado como mais violento que sunita e vice-versa. É um equívoco. Essa subdivisão surgiu após a morte de Maomé. Maomé, diferentemente de Jesus, não era divino, não era perfeito. Quando ele morreu, ele não deixou filhos homens. Apesar de ter tido filhos homens, os filhos homens morreram antes dele. Então, quando ele falece, ele não deixa herdeiro.
E aí o grande problema que se coloca para os muçulmanos era o seguinte: quem sucederá o grande líder, o nosso líder Maomé? Para uma vertente, que depois passou a se chamar xiitas, o sucessor de Maomé deveria ser alguém de dentro da família de Maomé, ou seja, deveria manter-se a linhagem sanguínea. Para os que acreditam nessa versão da história, há um contingente no mundo de cerca de 20%, ou seja, de 100% de muçulmanos no mundo, 20 aproximadamente são seguidores do xiismo. Já os sunitas, que perfazem um total majoritário, 80%, o sucessor de Maomé deveria ser alguém eleito, alguém aclamado pelos muçulmanos. Tranquilo, tranquilo? Então, por conta dessa diferença de interpretação na história, há essa cisão sunitas-xiitas. Valeu, moçada! Espero ter contribuído. Até a próxima aula. Grande abraço!